Olá, boa noite, sejam todos novamente muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos o encontro, né, que a gente vinha aguardando com muita ansiedade. Nosso tema hoje é ocupação humana em tempos de pandemia, mas com esse presente de ter as pessoas que participaram conosco até o momento aqui reunidas, para que a gente possa, então, concluir essa primeira edição do ciclo de debates. É um prazer ter todos vocês aqui. E antes da gente iniciar, faço agradecimento ao grupo de alunos extensionistas que acompanham e fazem acontecer esse projeto de extensão, que é o ciclo de debates Ocupação Humana em Tempos de Pandemia. Agradeço à Pró-Reitoria de Extensão Universitária, e em especial ao Serviço de Mídia em Extensão e Cultura, na pessoa do Tiago Eliseu, que nos acompanha e faz a transmissão do YouTube, ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde Mental e Outras Drogas, o NEPSMAD, e ao FTM pelo apoio. Lembrando a todos, como de costume, que os certificados dos encontros anteriores já foram emitidos. Em caso de algum problema, entre em contato conosco pelo @debates em pandemia, que a gente verifica o que aconteceu. O link para emissão do certificado de hoje já encontra-se fixado acima do chat. Então, todos vocês que assistem agora ao vivo podem preencher esse formulário que vocês receberão o certificado. E aí, antes da gente começar, então, eu vou fazer uma recordação apresentando os nossos convidados de hoje, os temas que nós tivemos até o momento. No dia 15 de junho, nós tivemos o tema Desempenho Ocupacional em Tempos de Pandemia, com a Larissa Soares de Mello, que é terapeuta ocupacional, com mestrado em psicologia. Temos a professora Júnia Rigeli Cordeiro, que abordou no dia 22 de junho os papéis ocupacionais em tempos de pandemia. No dia 29 de junho, nós tivemos a organização do cotidiano em tempos de pandemia, com a terapeuta ocupacional Leidiane Mota de Oliveira Chagas. Tivemos no dia 6/7, lazer em tempos de pandemia, com a professora Cláudia Franco Monteiro. No dia 13 de julho, o tema foi Trabalho em tempos de pandemia, com a professora Fabiana Caetano. No dia 20/7, nós tivemos o tema Manter os estudos em tempos de pandemia, com a professora Beatriz Girão. No dia 27/7, nós tivemos o tema Uso de álcool e outras drogas em tempos de pandemia, com o psicólogo João Filippini. E na última semana, no dia 3, tivemos o tema Saúde Mental em tempos de pandemia, com a professora Érica Trevisan. Eu inicio pedindo desculpas, mas informando a vocês com muito carinho que o João ele não pôde estar conosco hoje novamente, né? Então ele deixa aí um abraço a todos e se alguém tiver alguma questão, alguma coisa que gostaria de perguntar, para colocar no chat ou após a gravação, que aí a gente encaminha para ele e ele responde para a gente. A nossa dinâmica de hoje vai ser a seguinte: cada convidada vai ter um tempo de explanação e, ao final, será aberto, né, para as perguntas de vocês. Mas vocês já podem ir encaminhando as perguntas conforme forem surgindo no chat, que a Bruna vai organizando para que as pessoas possam responder. Porque às vezes deixa para formular a pergunta mais para frente e acaba perdendo o que gostaria de perguntar. A gente vai fazer uma inversão de ordem por questões técnicas e a gente inicia, então, a palavra com a professora Érica. Antes da Érica começar, agradecer imensamente o carinho de todas vocês que estão aqui conosco hoje, todas as nossas convidadas, porque foi um momento assim, pensado também com muito cuidado, e a gente acha que esse fechamento assim, vai ser muito importante para esse ciclo de debates. Então, o meu boa noite e o obrigado de toda a nossa equipe, a todas vocês. Érica, com você. Oi, gente, boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que talvez eu caia durante a minha fala, mas é porque aqui em casa aconteceu um acidente aqui no poste, na rua, e queimou toda a fiação do prédio, a gente está sem energia, e meu celular está
acabando a bateria desde hoje no começo da tarde. Provavelmente só volte amanhã ou depois de amanhã. E aí, infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir participar o tempo todo, porque vai acabar a bateria. Mas, de qualquer forma, eu quero já deixar, me disponibilizar para responder qualquer pergunta ou dúvida que tenha ficado. E aí eu peço para as meninas me encaminharem e o contato das pessoas e eu posso responder depois. Infelizmente, fugiu, eu tô com vela, não tem nenhuma lanterna aqui, tá vendo que linda que tá a iluminação? Até acabar a luz natural, que tem um pouquinho ainda, né? Depois vai ficar bonito. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Andréia e as meninas pelo convite para participar do ciclo, acho que, e de ter acompanhado também a maioria dos debates, né, que tiveram no decorrer desses meses, e foi muito interessante, e eu acho que a gente precisa manter o ciclo de debates, né? Aumentar a participação das pessoas de outras áreas, para que a gente possa fazer desse momento um momento de construção, né? Acho que é importante essa construção coletiva também, da gente perceber que não estamos sozinhos nas nossas angústias, né? Nas nossas ansiedades. Acho que falando já um pouquinho da minha área, da saúde mental, e o que eu abordei na semana passada, eu acho que é interessante a gente poder conversar sobre os sentimentos e o que a gente tem passado nesse momento, porque dessa forma a gente consegue identificar que o outro também sente e que isso não é um problema exclusivo, né, ou individual, é do nosso colega, é da nossa comunidade, é do mundo todo. Então é a partir daí que também a gente vai pensar em estratégias para superar esse momento. Mas acho que, André, se me avisa sobre o tempo, tá? Que também não estou contando. Acho que uma coisa que eu trouxe na semana passada, assim, que é mais importante, é que essa incerteza, né, essa insegurança e essa falta de saber como lidar com essa questão, ou de quando isso vai acabar, e como é que vai ser a nossa vida pós-pandemia, é o que nos causa mais medo, ansiedade, né? Que é um tipo de medo, né? Angústias e que prejudica a nossa saúde mental e que trazem sentimentos negativos para a nossa vida. Então, acho que é importante a gente poder identificar isso quando possível, de fazermos sozinhos, se não, de procurar ajuda quando necessário, porque muitas pessoas têm precisado de ajuda nesse momento, profissional mesmo, e além disso, a gente pensar em quais são as estratégias que a gente pode ter para diminuir esses sentimentos negativos, né? Seja organizando a rotina, como a gente falou, discutiu sobre isso, sendo fazendo atividades que a gente gosta, mas eu acho que talvez eu não tenha falado sobre isso na semana passada, acho que faltou falar sobre isso. Eu acho que uma coisa que é importante a gente, nesse momento, é se permitir, que a gente tenha um sentimento de permita-se, sabe? Permita-se não fazer exercício se você não tiver afim, permita-se vivenciar esse momento de uma maneira que seja menos sofrível, né? Com menos danos possíveis, porque é um momento muito difícil e que pode gerar sentimentos muito negativos. Acho que é isso, Andréia. Senão, assim eu não caio no meio, né, da fala. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer muito e me coloco à disposição, ou para um próximo encontro, ou para as perguntas que vierem, eu não consegui responder aqui, tá? Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que o sentimento de permita-se, ele se faz extremamente necessário mesmo, não é?
A Dani Mendes falou para você ir lá para casa dela, para você continuar. A gente vai passar, então, agora para a ordem, né, das apresentações com a Larissa Mello. Larissa, a palavra é sua. Acho que eu queria também começar agradecendo, né? Iniciei o ciclo de debates com você, né, Andréia? Falei, ai, como que vai ser? Minha primeira live pós-defesa virtual, um mundo novo para mim, né? Isso de lives que esse contexto de pandemia trouxe, introduziu, acho que para muitas pessoas, né? As lives no cotidiano. E eu acho que pensando um pouco que a professora estava dizendo antes, que eu acho que vai de encontro também que a gente conversou logo no comecinho do ciclo de debates, que eu acho que esse medo está associado com o que a gente falou dessa mudança, né, do que era antes e o que é hoje, até de um sentimento talvez de luto por essa mudança que ninguém estava esperando e que impôs novas formas de se relacionar em todos os sentidos, né? Desde o toque, desde o ficar confinado em casa, porque passa a ser um confinamento quando a gente não opta por isso, né? Quando a gente escolhe, quando a gente tem escolha, a gente aborda isso de outra forma. E eu acho que talvez esse medo esteja também associado a isso, né? É uma mudança, é o que a gente falou, talvez é um sentimento de luto por uma mudança da forma de se relacionar, né, com a gente mesmo, com os outros, com o mundo, com o nosso trabalho, com o lazer. Eu acho que todos os temas que o ciclo abordou vão de encontro a isso, né? Porque vocês discutiram, a gente discutiu aqui sobre os papéis ocupacionais, sobre o desempenho ocupacional, sobre o lazer nesse período de pandemia, sobre o trabalho nesse período de pandemia, sobre o uso de substâncias, sobre a saúde mental. Então é isso, são as amarras de tudo que todas as pessoas desempenham, né? E eu acho que entra o que a gente conversou no primeiro dia do debate, que a gente precisa olhar isso dentro do nosso contexto de vida. A forma como eu estou vivendo isso é diferente daquela pessoa que está num outro contexto de vida, daquelas pessoas que eu atendo no cotidiano, que eu sempre trago para conversa, que são as pessoas em situação de rua. Então, eu acho que esse momento também está fazendo isso, fazendo com que as pessoas reflitam e precisem olhar sobre o seu modo de pensar a vida, qual que é o contexto que você está inserido, e também de entender esse sofrimento baseado dentro de toda essa perspectiva. E eu achei legal, por conta do ciclo de debate, realmente conseguir fazer essa amarração. Quais são os papéis ocupacionais que a gente desempenha na vida, né? Eles são muito parecidos, mas isso, dependendo do contexto, a gente desempenha com mais facilidade, às vezes a gente não tem tanto momento de lazer, mas tem mais momento de trabalho, e assim por diante a gente vai desenvolvendo. E eu venho de uma semana, da semana passada para cá, com uma semana muito intensa de trabalho. Eu tive várias intercorrências no meu trabalho, e eu comecei a pensar, assim, que eu estava tendo poucos momentos de descanso da semana passada para cá. Então, hoje, essa segunda-feira, parece que não é segunda, que eu não descansei o final de semana, né? E eu fico pensando muito esses ritmos que também estão sendo impostos por conta da demanda do cotidiano de trabalho também, que acaba sobrecarregando a gente de outra forma, porque tem essa sobrecarga já emocional da gente estar aprendendo a viver nesse atual modelo, e também como a gente teve que reinventar todos esses outros cenários, né? Aprender a ter um momento de lazer dentro do contexto de casa, ou, por exemplo, eu moro dentro de um condomínio de prédios. As pessoas estão utilizando mais o espaço do condomínio, mas também com mais cuidados, porque hoje as pessoas não podem ficar lá de forma independente, sem máscara, sem álcool em gel. Então, é isso que eu fico pensando também, né, que está muito associado, acho que é esse medo que a professora falou antes. E acho que o ciclo de debates, ele proporcionou que a gente pensasse com cuidado em todas essas esferas, né, para a gente olhar com mais atenção para o que está gerando na gente, para o que está gerando no nosso cotidiano, o que a gente pode repensar, como a gente pode olhar com mais cuidado para o que a gente está sentindo e entender que todo mundo está aprendendo junto. E que eu acho que é isso que é mais importante, né? Porque as pessoas têm um hábito, às vezes, de vida, de olhar muito para a forma como o outro está vivendo, né? Para o outro dessa forma, o outro tem isso, o outro tem aquilo. E, às vezes, não consegue prestar atenção no que está sentindo, não consegue perceber também quais as dificuldades que o outro está passando. Eu acho que o ciclo de debates e também esse momento que a gente está vivendo, que levou ao ciclo,
faz também com que a gente tenha esse olhar mais voltado para nós, né? Para o nosso contexto, para o que a gente está sentindo, para as nossas formas, para as novas formas que a gente está desenvolvendo de se relacionar. E isso eu me incluo. Não é porque eu estou aqui falando que para mim está tudo certo. Pelo contrário, que nem eu falei, né? De semana passada para cá, eu comecei a ver que eu estou tendo uma carga de trabalho onde eu estava indo muito no automático e tendo muito pouco espaço para olhar para o meu autocuidado, para olhar para o cuidado com o meu companheiro, com a minha família que está longe, que não mora onde eu moro, em Ribeirão Preto. Então, que isso acaba acarretando em outros cuidados que eu preciso ter, porque meus pais também são da terceira idade, grupo de risco, eu não posso ficar indo visitá-los. Então, tem todas essas dinâmicas que foram alteradas e que a gente não tem uma perspectiva no momento de como a gente vai, de quando a gente vai retomar essa forma de se relacionar mais próximo, mas que é necessário olhar para isso. A gente precisa realmente achar alternativas e que a gente sofre com isso, mas que ao mesmo tempo, quando a gente olha para isso, a gente vai desenvolvendo outras formas de se relacionar e de viver, né? Então, eu acho que foi muito importante o ciclo também para a gente ter esse olhar para todos esses momentos e esses papéis que a gente busca sempre desempenhar e a gente sempre, às vezes, busca como uma forma de excelência, como se a gente precisasse sempre estar excelente, está tudo ok, a gente consegue desempenhar da melhor forma possível, com a maior facilidade. E não é isso, né? Eu acho que está tudo bem, a gente está sofrendo e a gente pode pensar isso coletivamente e trazer para o campo individual e entender em como a gente pode ressignificar esse momento, ressignificar as relações também e os nossos papéis ocupacionais dentro disso. Então, eu acho que eu queria contribuir dessa forma, acho que foi a forma que eu pensei em amarrar todas as conversas e que para mim fez sentido também, né? Porque eu falei para você, Andréa, né, que fazia tempo que eu não conversava sobre a terapia ocupacional. Eu, enquanto TO, que sempre atuei em diversas frentes profissionais, enquanto TO, mas fazia tempo que eu não parava para falar na terapia ocupacional, e isso fez com que eu revisitasse também a nossa profissão e que me fez também olhar para o que eu estou sentindo para o momento, e que eu não estava parando para fazer isso por conta realmente desse ritmo muito pesado que se instaurou por conta de todo o contexto. Então, acho que isso foi muito rico para mim também, para eu olhar com mais cuidado para mim, para o meu contexto, para as pessoas que estão perto, e assim por diante. Então, agradeço duplamente, né, pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar e aprender sempre, principalmente de parar para me olhar um pouco mais também. Muito legal. A Érica falando da gente permitir, se você da gente se ressignificar, eu acho que realmente são amarrações mesmo, né? E acho que vai por aí, a ordem desse período é essa. Aí, na nossa sequência, então, a gente tem a professora Júnia, e aí a professora Júnia ela vai fazer a apresentação da tela, é isso? Sim. Pode, a hora que você quiser, fica à vontade, a palavra é toda sua, Júnia. André, professora André, demais participantes, muito obrigada mais uma vez pelo espaço, e tem sido muito bom estar aqui com vocês, acompanhei também alguns debates, eu que também sou boa aluna, estou anotando tudo, bastante coisa interessante das colegas. Eu estruturei uma pequena apresentação e vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Só um segundo. Ok. A hora que começar a transmitir aqui a tela, eu te aviso. Tá. Está transmitindo. Ok. Então, vamos lá. O nosso tema é especificamente os papéis ocupacionais. Vamos aí para o nosso debate final, o que eu tenho observado, né, desde que começamos até agora, e deixar algumas recomendações para vocês. Um pequeno sumário, nós vamos revisar conceitos. Eu acho sempre importante revisar esses conceitos, porque a gente ainda vê algumas confusões sobre papéis ocupacionais, e a gente terminar com rotina ocupacional. Vamos analisar, né, que é o tema principal, os impactos causados pela pandemia, com foco no distanciamento social, e deixar para vocês aí algumas recomendações, coisas que vimos pensando aí pela observação que temos feito da comunidade, dos terapeutas ocupacionais e das pessoas em geral. Estou começando pela revisão dos conceitos.
pela teoria clássica da psicologia social, existe o papel pessoal sexual, que é aquele ligado ao gênero, o papel sociofamiliar, ligado à função da pessoa na família, e o papel ocupacional, que é aquele ligado às atividades produtivas, de serviços ou comodidades que outros precisam ou desejam. Quando eu estava digitando isso aqui, eu pensei, nossa, o papel ocupacional não está ligado ao nosso principal desejo? Às vezes, muitas vezes, a gente se vê incumbido de coisas que a gente não gosta muito, que não o deseja, mas que a gente precisa fazer. Então, realmente, papel ocupacional é alguma coisa ligada à nossa produtividade, bem ou mal, gostando ou não, mas que eu me vejo incumbida, tá? Então, o que caracteriza os papéis ocupacionais? São as posições que nós ocupamos nos grupos sociais e que implicam em expectativas e obrigações previamente reconhecidas nestes grupos. Então, quando a gente fala, eu sou membro de família mãe, as pessoas já sabem, de uma maneira geral, o que esperar de uma mãe, de um membro de família. Se eu digo que eu tenho o papel de estudante, já também se sabe as atividades básicas que implicam ser estudante. Então, como a gente já falou, eles são determinantes da produtividade humana. Eu gosto muito dessa frase para poder apontar o papel ocupacional de religioso, em que frequentar o culto religioso não é papel ocupacional de religioso, porque o ato do culto religioso, ele é um ato pessoal com a divindade que se está cultuando, e ele não produz nada para uma pessoa. Então, especificamente no papel ocupacional de religiosos, teria aquela pessoa que faz outras atividades ligadas à sua religião, só para deixar muito claro que é a produtividade. Eles contribuem para a nossa identidade pessoal, ou seja, as pessoas que te conhecem sabem que você é membro de família, sabem que você é voluntário, que você participa de alguma organização, porque aquilo impacta a sua agenda, né? As pessoas que convivem com você sabem que você vai toda terça-feira para aquele lugar, que todas as manhãs você está na escola, que o dia inteiro você está no trabalho, né? Então você é um trabalhador. Outra coisa é que as pessoas, elas se assumem, né? Assumem incumbidas deles, as pessoas se identificam e dizem, sim, isso aqui eu tenho uma incumbência, é uma obrigação minha. E eles se encaixam em 4 grandes categorias: os papéis ligados às ocupações em família, ao lazer, as atividades vocacionais, que engloba aqui o trabalho, o estudo, e as de participação social. Então, por aqui também eu gosto sempre de frisar que autocuidado não é papel ocupacional. Tomar banho, se alimentar, isso não é papel ocupacional. Isso é atividade, é área de desempenho, mas não é papel ocupacional, tá bom? Ainda que dentro dos conceitos, recoloquei as coisas de uma outra forma e fiz algumas conexões aqui. Então, por exemplo, o papel ocupacional de estudante, ele impacta em algumas atividades para exercício desse papel, como, por exemplo, comparecer às aulas, fazer as lições individualmente, fazer trabalhos em grupo. E essas atividades, elas são desempenhadas, elas são organizadas numa rotina ocupacional. Então, quando eu compareço às aulas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 12h10, por exemplo, eu estudo em casa de segunda a sexta-feira, de 14 às 17. Né? E os trabalhos em grupo são eventuais, eles nem fazem parte da rotina semanal, por exemplo, porque nem toda semana tem um trabalho em grupo, vamos supor. Então, que só para deixar aqui visualmente muito claro que o papel ocupacional é diferente de atividade. Um papel ocupacional está até propositalmente esse retângulo maior que os demais, como se ele fosse mesmo um guarda-chuva, ou seja, debaixo de um papel ocupacional tem muita coisa. É isso que eu quero deixar claro aqui. E as ligações com outros conceitos, né? Aqui a gente tem o modelo da CIF, o papel ocupacional ele está aqui dentro da participação social, as atividades estão dentro aqui do capítulo de atividade, né? Então comparecer às aulas implica em mobilidade, implica em escrita, em leitura, diversas atividades, em socialização, e obviamente para a gente fazer essas atividades implica em estruturas e função corporal, né? Cognição, movimento, fala e por aí vai. Aqui dentro da rotina ocupacional eu trouxe aqui o quadrinho do documento da OTA, em que a gente vê aqui dentro dos padrões de desempenho as rotinas, né? Então, uma rotina ocupacional é um padrão de desempenho. E assim e também para fazer uma rotina, né, como a Larissa estava dizendo ainda agora, a rotina depende dos fatores pessoais, né? O que eu gosto de acordar mais cedo, eu gosto de acordar mais tarde,
qual é o meu estilo de fazer as coisas, e depende também dos fatores ambientais. Que tipo de espaço físico que eu tenho para fazer, se eu tenho que me deslocar, se eu tenho que fazer tudo em casa, quem é que está comigo nesse ambiente, se isso facilita ou se isso dificulta a rotina. Então, só algumas ligações aí dos conceitos, tá? Então, agora vamos para o miolo da coisa, que é a análise dos impactos causados pela pandemia, com foco aí no distanciamento social. Então, é sempre bom lembrar, né, como a Andrea falou na introdução, que nós estamos fazendo aqui uma análise do especialista numa cortina de fumaça. Então, é uma observação empírica nossa. Nós, a Larissa também disse, nós estamos todos aprendendo juntos, estamos todos imersos nisso. Ninguém tem a resposta final. Então, quais são as minhas observações? E assim em todas as áreas, né? Na área econômica, na área da alimentação, na área médica, na área governamental, cada um está usando os especialistas para dar o seu melhor, mas estamos numa cortina de fumaça, a gente não consegue ver no longo prazo. E outra coisa, o tempo é muito pequeno para a gente fazer uma análise científica. Há estudos já iniciados, eu mesmo estou participando de um estudo, há resultados preliminares de pesquisa, a gente está vendo aí o problema, né, na área médica, com os medicamentos, com as vacinas. Então, ainda não tem nem muito tempo para a gente ter uma visão muito clara e ter respostas finais, certo? Então, o que a gente vai falar é muito dentro desse ponto de vista ainda da cortina de fumaça. Muito bem, para analisar esse impacto, eu fiz aqui essa tabelinha, que eu coloquei aqui aquelas nossas 3 aspectos, né? O papel ocupacional, e aí vamos pensar em uma pessoa, né, nos papéis ocupacionais que ela se identifica, as atividades necessárias para ela desempenhar esses seus papéis e a rotina ocupacional dela, tá? Então, vamos analisar aqui pré-pandemia e na pandemia, porque a pandemia não acabou, então a gente pode analisar o antes e o agora, e não ainda o depois, porque estamos na cortina de fumaça. Então, como eram os papéis ocupacionais antes da pandemia? Cada um tinha aí o seu histórico de um desempenho consolidado, conforme a sua percepção individual, seja positiva ou negativa. Acho que a Larissa também falou, a gente estava no automático. Eu gostei muito do que a Érica disse na apresentação dela na semana passada, que ela, puxa, como dava conta de tantas coisas, levantava cedo, levava a criança na escola, buscava a criança, dava o almoço, ia para o estágio, e ela tinha uma produtividade, né, no automático, pesada, né, com criança, com escola, com alimentação, mas ela dava conta de tudo, bem ou mal, gostando ou não gostando, essa rotina, esses papéis aconteciam. Antes da pandemia, o nosso tempo, ele era gerenciado conforme a agenda de terceiros. Então, a Érica dava conta de tudo isso porque a escola dizia, olha, seu filho tem que estar aqui na escola a tal hora, então ela tinha que se programar, acordar mais cedo, arrumar a criança e levá-la para a escola. Ó, você tem que buscar a criança na escola a tal hora é a hora dela ser liberada, né? Você tem que chegar no estágio para os alunos da universidade a tal hora. Então, assim, terceiros ditavam a nossa agenda e a gente simplesmente cumpria. O espaço que a gente tinha para executar as nossas atividades era conforme o tipo de atividade. A academia, exercício físico, na academia. Aula na universidade, na universidade. Reunião de escola de pais, na escola da criança. E por aí vai, tudo muito adequado, né? Bem ou mal, mas tinha seus espaços específicos para isso. E os recursos, bem, conforme o desempenho já consolidado. Também, se bem ou mal, se suficiente ou não, enfim, a gente estava num automático. E o tempo, né, a rotina ocupacional aqui muito ditada pelo tempo conforme a agenda de terceiros, ou seja, uma mulher casada, com criança, que hora que ela cuida da casa e da família? À noite, se ela é trabalhadora, porque durante o dia a criança está na escola, ela está no trabalho, outra pessoa toma conta da criança e o lugar da casa é o lugar de gerenciar a família à noite. Então, essa rotina ocupacional acontecia conforme nós éramos ditados pelo meio externo. Já na pandemia, o que acontece com os papéis ocupacionais? Houve um acúmulo de novos papéis ou perda de papéis ocupacionais. Então, se perdeu a oportunidade do lazer e se ficou isolado, ou acumulou papéis. Bom, eu não era cuidadora de alguém dependente, mas a minha cuidadora não pode vir mais por problemas de contaminação, então eu também assumo o cuidado dessa pessoa que é dependente. Ou então tivemos nas atividades, né, no meu serviço doméstico era só gerenciar, agora eu também tenho que fazer o alimento, eu também tenho que
fazer as compras, né? Então, houve modificação nas atividades dentro dos papéis. E na questão das atividades, de uma maneira geral, o tempo passou a ser gerenciado ou negociável pelo próprio indivíduo, mas com dificuldade. A Érica também falou disso na semana passada. Puxa, agora que eu estou com o meu tempo, está todo mundo aqui em casa, sou eu que tenho que dividir que hora que a criança vai estudar, que hora que eu vou poder me dedicar às atividades na universidade, e a gente se vê com dificuldade de fazer isso. Achei bastante interessante, desde que ela falou isso na semana passada, isso não me sai da cabeça. Como é difícil a gente mesmo gerenciar o nosso tempo quando a gente tem ele toda à disposição. O espaço, né, em vez de ser aquele espaço, um para cada tipo de atividade, virou um espaço único, né, para atividades diferentes, que é o espaço domiciliar. É o espaço onde você faz o exercício físico, onde você tem o lazer online, onde você cuida da família, onde você faz o seu trabalho. E os recursos, muitas vezes, eles ficaram reduzidos ou tiveram que ser adaptados, deixando a desejar. Um mobiliário para virar um escritório, você virar uma auxiliar de professora, ou recursos financeiros reduzidos porque houve perda de emprego, enfim, a questão dos recursos mudou. E na rotina, né, o tempo gerenciado pelo próprio indivíduo com dificuldade ou agora negociável também com os demais moradores, né? Aumentou muito a questão da exposição com a negociação. Enfim, resumindo, né, é uma situação de extrema fragilidade e ameaça, com impactos na produtividade, né, essa produção de serviços que a gente faz por meio dos nossos papéis, tem um impacto, ameaça na realização pessoal, porque a gente se realiza, né, nossa identidade está nos papéis ocupacionais, impacto nos relacionamentos, na autoimagem, porque se eu não sou capaz de produzir, né, e a Larissa estava dizendo isso, a gente, né, take it easy com a gente mesmo, né, levar devagar, porque senão a autoimagem fica muito afetada, e também um impacto no nível de estresse. Diante disso, né, que recomendações eu deixo para os terapeutas ocupacionais? Sempre lembrando lá daquelas fragilidades, tá? A aula vai ficar gravada, vocês retornem lá para saber como conjugar as duas coisas. Eu deixo 3 recomendações aqui genéricas. A primeira delas é que os terapeutas ocupacionais se capacitem em ocupação humana. Parece assim, né? Mas já não estão capacitados? Eu noto que muitas vezes a gente levanta uma bandeira de holismo, mas nem sempre a gente honra, porque a gente superestima aquilo que é da especialidade, sendo que a ocupação humana, ela une o físico, o mental e o social sob a visão prática que nós temos do ser humano. Nós aprendemos que o ser humano se desenvolve com a praxis, ou seja, com a atividade livre, criativa, em que ele realmente esteja integrado, ele se desenvolve até o último dia de vida, então nós temos que prezar por essa atividade, né? Porque senão a gente não está cumprindo a nossa bandeira de holismo. A gente fala, mas não cumpre. Que os terapeutas ocupacionais comuniquem à sociedade que tem esse foco na ocupação humana. Então, não é assim o terapeuta de mão, eu faço órtese. Não, eu auxilio o sujeito a voltar a fazer o que ele quer, o que ele gosta, o que ele precisa, do jeito que ele pode. Com exercício, eu faço exercícios, eu faço a órtese, eu treino, eu checo se ele voltou a fazer os seus papéis ocupacionais e as suas atividades. E que eles também atendem e entregam nesse quesito. Né? Aí, sobre isso, a gente escreveu um artigo logo no início da pandemia, foi a minha primeira produção, a primeira encomenda que eu tive, da Revis Brato, sobre comunicação social e pandemia, está lá, né, a gente faz um pouco uma análise e deixa também algumas diretrizes. E, por fim, que os terapeutas ocupacionais desenvolvam métodos de sistematização de diagnóstico situacional e de intervenção em cada tipo de população e setting para atender o quê? Para atender as fragilidades relacionadas com tempo, espaço e recursos. Então, em cada papel, em cada atividade, você vai analisar a pessoa que vier para você, como é que ela está gerenciando o tempo para fazer essas atividades, como é que está o seu espaço físico e como estão os seus recursos. Trabalhar com isso. Tem muito disso pronto por aí, mas os terapeutas ocupacionais não tinham isso na sua malinha de recursos, né? Tem como lidar com a ADM, com tônus muscular, com as deformidades, com os problemas cognitivos, com os problemas de aprendizagem, mas como que a gente vai lidar com isso aqui para o ser humano de uma maneira geral, inclusive para as pessoas não doentes, né, do ponto de vista mais tradicional para nós, entregando resultados em melhor
melhores rotinas e melhores desempenhos de atividades nos papéis ocupacionais, aqueles que são mais essenciais e importantes. Então, esse aqui é o meio, trabalha em tempo, recurso e espaço, para que a rotina seja melhor e o desempenho nas atividades, nos papéis, que são essenciais e importantes nesse momento, também seja melhor. Também, talvez seja o caso de fazer o foco, né? Como a Larissa também falou, às vezes não dá para fazer uma coisa, mas dá para fazer outra. Quais são os papéis importantes e essenciais neste momento para que a pessoa se sinta mais realizada e mais tranquila? Gente, é isso aí. Eu deixo aqui a bibliografia, que é a mesma deixei ela intacta da aula anterior, porque, embora breve slides, mas com tudo isso aqui vem dessa fundamentação. Tá bom? Prontinho. Muito obrigada, Júnia. A gente sempre aprende bastante. E uma revisão, eu chamei a atenção aos alunos novamente, porque, assim, quem não está assistindo está perdendo em vários aspectos grande conhecimento com todas vocês aqui hoje. Então, eu já chamei a atenção que quem não está aqui está realmente perdendo, porque eu acho que a gente está num momento que incrível de aprendizado, de construção de conhecimento, e só agradecer mesmo. A nossa próxima apresentadora, então, para conversar um pouquinho com a gente, é a Leidiane. Leidiane, a palavra é toda sua. Precisa abrir o microfone, Leide. Agora vai? Agora Deu vai. Certo? Pelo celular vai. Boa noite a todas e todos aqui presentes, né? De uma forma virtual, mas presente. Agradecer novamente o convite tanto pela coordenadora, né? Você, André, também como pelas alunas, para estar aqui novamente debatendo e trocando experiências, trocando informações, né? Aprendendo um pouquinho mais, reforçando mais uma vez a necessidade de estarmos se reinventando e aprendendo a cada dia mais nesse momento, né? Pegou realmente todo mundo de surpresa e a gente está aproveitando de alguma forma para conseguir não só reforçar a nossa visão profissional, mas também a nossa própria questão pessoal, né? Como que a gente vai interagir tanto com as mudanças, como também com o que vem de demanda para nós, enquanto profissionais. E pensando no tema que foi passado, que é a organização da rotina em tempos de pandemia, que para mim foi uma coisa assim, que pessoalmente vem sendo realmente um grande desafio, porque a pandemia coincidiu com uma grande mudança na minha vida em todos os âmbitos. Então, eu pensei um pouquinho em começar falando sobre o conceito de organização, né, para a gente fazer um fechamento, já que a gente falou aí sobre todas as esferas, sobre várias áreas em que a gente pode atuar e que nós, enquanto seres humanos, também nós estamos pensando, se reinventando, se ressignificando também, que é o conceito de organização, quando ele traz colocar em ordem aquilo que já existe. E aí a gente tem, dentro do nosso cotidiano, né, não tivemos um rompimento, pelo menos a maioria das pessoas não teve um rompimento em todas as suas atividades do dia a dia, em toda a sua participação. Então, a gente tem que começar pensando em como que essa pandemia realmente afetou o cotidiano, a rotina de cada uma das pessoas que estão enfrentando esse momento. E outra questão que vem com essa definição de organização é traçar caminhos a serem seguidos. E isso me chama bastante atenção, porque se a gente for pensar na forma como essa nova forma de ser e existir chegou para todo mundo de uma forma abrupta, de uma forma que ninguém estava preparado, ninguém nunca nem teve uma experiência pregressa, né, dessa situação, como que a gente vai seguir algo que ninguém sabe, né, exatamente como que está afetando e quais são, principalmente, as grandes mudanças aí nessas atividades do dia a dia. Se a gente for pensar na relação do individual, né, dessa trama do cotidiano, que são das atividades, de todas as esferas que a gente atua, o quanto desse nível individual, que são as nossas atividades do dia a dia,
e também o impacto que isso teve no nosso coletivo, na nossa participação social, com as nossas inserções sociais em todos os contextos, é muito utópico a gente imaginar, pelo menos essa é a minha visão nesse momento, e também conversando com diversas outras pessoas, né? É muito utópico a gente pensar que a gente vai conseguir, de uma forma bem genérica, traçar um caminho a ser seguido para todo mundo. A gente tem pessoas que tiveram realmente um rompimento aí muito grande em todas as suas esferas de atuação, então deixou de trabalhar, ou às vezes teve que modificar um papel ocupacional que estava como prioridade, aí teve que reorganizar aí no dia a dia e pensar num novo, se dedicar um pouco mais em um outro papel. Pessoas que às vezes eu ouvi relatos até que deixaram de exercer algumas atividades de autocuidado. Eu não tenho que sair, não vou tomar banho. Não preciso escovar o dente depois do almoço, né? Tô aqui, não tem que... É interessante essa questão que a Júnia colocou, eu também acho bem interessante o quanto que a sociedade nos impõe uma organização de rotina, né, do nosso dia a dia. Então, não tem que sair para ir assistir aquela aula que, eu não tenho muita afinidade com aquela disciplina, não é algo do meu interesse, então não vou ter aquele mesmo engajamento, não tenho tanta vontade assim de, por exemplo, assistir a aula. Mas antes eu tinha que ir, porque além da presença, também tinham as questões da relação social. Então, não, eu vou lá, mas eu vou encontrar com uma outra amiga, eu vou para a faculdade, mas eu vou... Depois tem uma outra aula que eu preciso assistir, que eu gosto de assistir. Então, tinham outros fatores externos que nos levavam a estar em uma atividade, né, e a estar realmente em alguma ocupação que tivesse esse significado de alguma forma para a gente, né. E pensando sobre tudo isso da pandemia, eu acho interessante a gente pensar, fazer uma analogia, eu tenho feito com uma prática meditativa que eu descobri recentemente, que é a arte de equilibrar pedras. Não sei se vocês conhecem, depois se vocês quiserem dar uma bugada aí nessa prática meditativa, que são pessoas que vão em lugares que tem várias pedras e aí começam a empilhar, né, equilibrar essas pedras, e para isso precisa encontrar exatamente aquele ponto que vai dar o equilíbrio para formar aquela torre de pedras empilhadas. E para isso precisa ter paciência, precisa fazer testes também, precisa ir colocando uma pedra, essa pedra que não ficou boa, eu tenho que colocar outra, e assim por diante. Então, assim são as nossas atividades, né, no dia a dia, tem essa cobrança externa, tem essa rotina, né, sendo imposta externamente para a gente também, no sentido dessa organização do dia a dia. Então, eu tenho as atividades, então eu vou me adaptando, eu vou me ressignificando, eu vou reestruturando aquilo que tem realmente o meu interesse, aquilo que eu gosto de fazer, que me chama, que me traz muito engajamento, com aquilo que também é cobrado, né? E aí a gente consegue equilibrar as pedras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas atividades, daquilo que a gente é chamado a fazer e daquilo também que a gente quer fazer, né? E aí entram até aqueles conceitos, a Júlia com certeza pode falar muito melhor do que eu, né, da heterogeneidade e da hierarquia dos papéis ocupacionais. Então, que em algum momento a gente vai se dedicar mais a um papel do que a outro, e as atividades, da forma como a gente vai desempenhar esses papéis também, que a gente não deixou de desempenhar, né, de alguma forma. Então, o papel de amigo, a gente está se readaptando, se reestruturando. Então, mais do que organização também, eu acho que a palavra é adaptação, é reestruturação, é ressignificação, né? Para que a gente não fique muito naqueles moldes dos padrões ou métodos que devem ser seguidos. Porque foi falado pela Júnia, foi falado também pela Larissa, a subjetividade para o cotidiano, para essa trama que a gente desenvolve, ela tem que ser levada muito em consideração, né? A gente tem que entender quais são os fatores pessoais ali de crenças, de valores, de espiritualidade, as habilidades interativas, interpessoais também de cada um, e principalmente as ferramentas internas que a gente tem para lidar com todas essas mudanças. Então, algumas pessoas conseguem ter uma maior resiliência e aí reestruturar de uma forma mais
satisfatória a sua rotina, reorganizar novamente todas as atividades, ocupações do seu cotidiano. Já outras, por alguns outros fatores, né, e aí a gente pode até fazer uma reflexão sobre, tá, eu não gostava tanto do que eu fazia, mas eu tinha a obrigatoriedade de ir lá fazer e tinha outros fatores. E agora que eu me encontro só com a minha única vontade de ter que fazer, né? Como que eu tenho buscado aí a motivação, a volição para fazer para estar nessas esferas, atuando nessas esferas no meu cotidiano, né? E aí, só para finalizar mesmo, para a gente conseguir fazer um fechamento, eu gosto muito de uma frase da Marisa Takatori, que ela traz que o cotidiano é uma forma de viver a sua própria história. Então, pensando sobre essa frase, a necessidade que a gente tem de... A Érica também colocou, né, como importante, a gente tentar se reorganizar com as nossas ferramentas, com aquilo que a gente tem. Mas tem hora que a gente não consegue, principalmente considerando uma situação que a gente achou que ia durar 2 meses, e estamos aí, né, há não sei quanto, sei lá, 7 meses, 7 meses não, 4 meses, e ainda não sabemos quando que isso tudo vai voltar para o antigo normal. Eu acho que é interessante a gente pensar dentro do nosso projeto de vida, as nossas potencialidades, e se a gente não consegue identificar isso sozinhos, que a gente busca a ajuda profissional, sim, né? Seja do terapeuta ocupacional, um profissional capacitado para a gente reorganizar esse cotidiano e, principalmente, identificar as esferas que mais precisam ser trabalhadas e para que esse fazer humano ele seja realmente vivido da melhor forma possível, ou também outros profissionais aí que a gente sabe, né, de uma forma generalista, a gente precisa pensar na atuação multi com outros profissionais também, que com certeza vai trazer todas as ferramentas para que essa pessoa consiga se reorganizar nesse cotidiano, principalmente saindo daquela caixinha da produtividade a todo custo, né, de ter que estar mantendo o mesmo padrão de rotina de atividades que a gente tinha antes da pandemia, porque está mais do que certo agora, está mais do que claro para todo mundo o quanto que está difícil reorganizar, né, reestruturar e viver todas as nossas atividades, a nossa vida como a gente vivia antes. Então, o convite é realmente para essa busca interna e para esse olhar também, enquanto terapeuta ocupacional, para esse olhar da singularidade e da subjetividade humana, para que a gente consiga reorganizar, readaptar, usar o prefixo re, né? Ressignificar, reestruturar tudo no nosso cotidiano nesse momento de pandemia. Maravilha. Ô, Leide, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem de estar, inclusive, comprando pijamas novos, porque só tem ficado de pijama. Agora, não escovar o dente, porque está em casa, eu já estou achando demais. Assim. Obrigada, Leide. A gente volta depois com as perguntas. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube pode ir colocando as perguntas para as nossas convidadas, que assim que todas fizerem, né, as breves apresentações dos temas, a gente vai entrar, então, num bate-papo. Então, podem ir colocando que a Bruna vai organizando aqui para o chat com a gente. Na sequência, então, a gente tem a professora Cláudia Franco, que abordou no dia 6, lazer em tempos de pandemia. Cláudia, boa noite, obrigada, bem-vinda novamente. Boa noite a todas as colegas aqui presentes, né, virtualmente presentes, boa noite a todos que estão vindo. Antes de tudo, agradecer muito mais uma vez o convite, parabenizar a iniciativa, eu achei muito bacana e enriquecedor, e creio que os alunos devem também estar percebendo a riqueza de informações, de trocas, né, e está sendo muito bacana mesmo assistir de algumas colegas as apresentações e aprendi muito, né. Eu estava, assim, somando tudo que eu tenho ouvido aqui, mais algumas coisas que eu tenho, né, refletido nesses tempos de pandemia, as questões relacionadas ao lazer, né, eu acho que seria interessante, talvez, fazer um fechamento sobre o pensamento que vem se construindo, né, que a gente já fez, né, uma construção juntos, em coletivo, na apresentação anterior,
e somar com umas falas aqui, né? E aí eu estava pensando de fazer algo uma fala muito rápida, assim, a respeito do lazer na pandemia, e que fosse um lugar de reflexão mesmo, em cima dessa questão do quanto esse momento tem sido singular para todos nós, né? E aí não tem jeito, o lazer também acaba sendo muito, muito singular nesse momento. Primeiro, né, a gente pensar que nosso objeto de estudo, de pesquisa, de conhecimento na TO, né, são esses fazeres cotidianos, e o fazer, ele conta uma forma da gente existir, né? Como que a gente existe no dia a dia. E, se a gente pensar no lazer, ele também é uma reflexão de uma forma como a gente existe no lazer, né? Como que a gente desempenha essa atividade na nossa vida cotidiana. Eu já tinha até falado isso no período que a gente conversou, no antes pandemia e agora nesse momento de pandemia. É interessante a gente pensar, e aí eu vou pegar um pouco do conhecimento que eu tenho lido sobre Luiz Fugante, né, que é um filósofo muito interessante que vem falando sobre as questões da existência nesses tempos de pandemia e falando sobre as questões do consumo, né? Foi o que eu trouxe muito na fala anterior e que a gente precisa pensar como que a gente vai construir o lazer a partir dessa experiência tão difícil que a gente está tendo, né? E aí o Fugante, ele fala de duas saídas. Ou a gente vai continuar sendo meros consumidores, porque a gente busca um jeito de tampar os buracos da existência, né? E aí ele fala de um desejo condicionante para o lazer. Quer dizer, ele fala na vida, né? Eu que estou aqui me apropriando da fala dele e pensando no lazer. A gente pensar do quanto antes da pandemia a gente já tinha um desejo condicionante para o lazer, um desejo de consumo, né? E aí a gente está vendo aí o shopping, por exemplo, aqui no Uberaba, voltou a abrir. Eu um dia passei lá e fiquei assustada com as pessoas frequentando o shopping, mas um número extremamente grande de pessoas com fila para entrada no shopping, né? Então é uma questão da gente pensar aí que tipo de lazer a gente quer construir enquanto sociedade, né? E a outra fala do Fugante é que ele fala de talvez por meio dessa existência na pandemia, a gente pensar numa forma de recriar a nossa existência. E aí eu também aproveito dessa fala para pensar numa forma de recriar as nossas atividades de lazer, né? Então a gente só tem essas duas saídas. E eu acho que as duas coisas vão acontecer. E tudo bem, não importa que tenha momentos que a gente execute um lazer consumidor. A gente vive num sistema capitalista, liberal, não tem muito como a gente correr disso, mas minimamente consciente das consequências que é um lazer que não é pensado no quanto o lazer modulado pelo consumo, pela necessidade de consumo, ele se desdobra em consequências que voltam para nós. A pandemia é uma consequência disso, né? Então, nós precisamos usar desse tempo da melhor forma possível para repensar a nossa forma de resistir. Lazer que queremos, enquanto sujeitos, estamos vivendo essa condição, mas também enquanto teós. Lazer a gente vai pensar em proporcionar não, porque eu acho que a gente não proporciona, mas construir junto com as pessoas que a gente lida, com as pessoas que buscam nossa ajuda, o nosso cuidado. Como vamos construir junto esse lazer, né? Eu tenho um amigo artista, porque daí eu vou puxar a sardinha para as artes, né?
Eu tenho um amigo artista que, quando a gente pergunta para ele qual a sua inspiração para produzir essas obras de arte linda, ele é um grande pintor, ele fala o desespero. E eu acho que a arte, ela é um bom caminho para pensar o lazer nesse momento. Eu tenho um quintal, eu tenho locais aqui para experimentar outras coisas, um confinamento diferente de outras pessoas que possam talvez estar em um apartamento pequeno, né, sem muita possibilidade de estar numa área de lazer em comum, né, faz diferença. E aí a tecnologia vira uma das maiores ferramentas de lazer, né? Mas a arte é uma possibilidade. Ela subverte, inclusive, essas limitações. Eu tenho um lápis de cor, eu tenho um papel, eu tenho uma caneta, eu posso fazer um poema, eu posso desenhar, eu posso escrever, eu posso ver filmes, eu posso alimentar esse lugar interessante de uma pessoa que tem essa imanência da criação que se perdeu lá atrás, quando a gente era criança, né? Isso pode vir à tona se eu der espaço para isso, e por que não aproveitar esse momento? Mesmo que seja no desespero, porque o que eu acho interessante na arte é que a arte acolhe o desespero. Como diz esse meu amigo artista, a arte acolhe qualquer sentimento, né? E ela ressignifica, inclusive, o sentimento da gente. Então, ela tem sido minha grande aliada ao longo da minha vida, e eu acho que, nesse momento, ela tem sido essencial, né? E eu acho que é um lugar interessante da gente pensar na arte para a sociedade como um todo, né? O lazer ofertando essas possibilidades de criar, e, inclusive, de pensar a própria vida como uma ferramenta de criação. É disso que temos que nos apropriar, nessa experiência artística que a gente pode fazer em casa, que a gente se reencontre enquanto sujeitos criativos. E o mundo precisa que a gente volte criativos. O mundo precisa que a gente, inclusive, se chafurde na sensação do fracasso. Inclusive, eu até assisti uma live de dois grandes professores, um de artes em Portugal e chamado Caos ao Cais, que está disponibilizado no YouTube, depois eu posso mandar um link para vocês. Eles fazem uma discussão belíssima sobre isso. E aí um professor chamado Christian Guimarães, e o outro era Hugo Cruz, eles falam que esse é o momento da gente assumir os nossos fracassos, da gente pensar onde falhamos, não ter medo disso, não ter medo do silêncio, sabe? Não ter medo de se experimentar mesmo na tristeza, no luto, né? Mas tudo isso emerge coisas bem interessantes para a gente pensar como recriar o mundo que a gente quer. E esse é um papel que a gente, enquanto teós, temos, é fundamental, né? Então, fazer contato com o nosso desejo imanente de criação, porque esse desejo, ele sempre existiu na gente, sempre. E a gente pode fazer contato com ele a hora que quiser. E isso ninguém nos priva, né? Pode nos privar de muitas coisas na pandemia, mas isso pertence a todos nós, ninguém nos priva desse direito. Só a gente é que pode se privar desse direito, né? E eu acho que assim, só para lembrar, né, eu gosto de mencionar, até como uma forma de honrar a vida das pessoas que eu estudei no meu doutorado, né, que foram homens que estavam num período de morte, né, um período morrente, porque estavam com doenças crônicas, e sem condições de cura, né, inclusive alguns já falecidos, eles me ensinaram muito, porque eu estudei o lazer dessas pessoas, né? E aí eu lembro muito deles nesse período, porque a gente está vivendo um período, né, que a fala da Érica teve isso no começo, que é esse período da sensação de impermanência, ou falta de controle, né, que a gente está vivendo.
E esses homens ensinaram o quê? Que quando a gente entra em contato com esse sentimento, a gente sempre vai em busca do que é essencial. É necessário, né? E é interessante porque homens que ao longo da vida não tiveram contato com esse essencial por conta de trabalhar demais, de conta de se cristalizar em questões identitárias, né, que é um perigo. Quando chega no momento de viver a finitude, eles não conseguiram ressignificar. E nós somos jovens, nós temos tempo de ressignificar isso. Então, essa foi a grande lição que eles trouxeram, né? E aqueles que conseguiram ressignificar, onde que eles foram ressignificar a vida e o lazer? Foi na arte, foi na jardinagem, foi se unindo com os amigos, foi na espiritualidade, né? Foi na natureza, não foi em shopping. Não foi nesse lugar. Esses lugares de consumo nem foram mencionados. Né? Então, eu acho que é uma grande lição para a gente ter como pessoas e como profissionais, né? Enquanto teós, a gente precisa pensar em que tipo de lazer a gente vai investir, né? Junto da sociedade. A gente vai investir no lazer comunitário, cooperativo, né? Ou a gente vai continuar sendo sujeitos individualistas, classistas, competitivos, e a gente está vendo que isso não está funcionando. Então, é só isso que eu queria trazer mais como reflexão, né? Que a gente pensasse, pudesse se aproveitar desse momento da pandemia, que é duro, que é dolorido. Eu, ora, acordo bem, ora, acordo triste, ora, lamentosa, e tudo bem, né? Mas encarar esses sentimentos, né? Encarar o que isso está trazendo para que a gente possa sair disso muito mais fortes, muito mais criativos, muito mais potentes, para a gente criar um mundo novo. Eu acho que é mais esse o recado aqui, e a reflexão que eu trago. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Cláudia. Acho que depois nós vamos precisar pensar nessa construção de conhecimento no mundo pós-pandemia, né? Porque ficam tantas reflexões que nada vai ser como era antes, né? E que bom que não vai ser como era antes, assim. Na sequência, então, a gente tem a professora Fabiana falando um pouco mais com a gente sobre o trabalho. Fabiana, obrigada, boa noite, seja novamente muito bem-vinda. Você está com o microfone desligado, Fabi? Normal, né? Microfone desligado é o novo normal. Todo mundo já percebeu isso. Todas as aulas, eu começo as aulas com o microfone desligado e algum aluno grita, professora, o microfone está desligado. Aí daí, a 5 minutos, um outro aluno grita, professora, a senhora está gravando a aula? Então, são as duas orientações que eu fico já aguardando os meus alunos queridos me ajudarem com isso durante essa reestruturação do processo de trabalho, das atividades de trabalho, do trabalho enquanto ocupação via remota durante a pandemia. Então, microfone desligado é o meu normal. Bom, queria dar boa noite e agradecer muito a Andréia, agradecer toda a equipe do NEPSMAD, falei certo, agradecer os alunos por toda a organização, por esse ciclo de debates. Eu queria dizer que eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui participando desse ciclo de debates, mas muito honrada de estar aqui hoje, dia 10 de agosto, participando desse ciclo de debates com todas essas minhas colegas de trabalho aqui da UFTM, colegas de profissão, e de estar junto com todo mundo que está assistindo mesmo o ciclo de debates. Eu falo honrada porque nós estamos aqui por causa da pandemia, né? Se não fosse a pandemia, não tinha ciclo de debates. Eu assisti uma aula sábado à tarde e a professora começou a aula dizendo isso. Nós só estamos aqui por causa da pandemia. Então, é claro que desafio é uma palavra que a gente talvez mais fale ou mais escute, ou mesmo não nomeando desafio, a gente sente, a gente vivencia
esse desafio de pandemia, de distanciamento, de isolamento, que a gente achou que era 1 mês, 2 meses, depois a gente pensou, não, mais 1 mês e meio, né? E agora a gente já não sabe quando, que a gente já não projeta mais nada, a gente já fica só esperando, assim, que horas que esse novo normal chega, enquanto isso a gente vai vivendo esse normal atual. Então, apesar de desafio ser essa palavra que a gente tanto fala, que a gente tanto sente e vivencia hoje na pele, eu acredito que a pandemia ela tem também nos permitido algumas reflexões, algumas análises e algumas vivências, inclusive até positivas. Tem hora que a gente acorda muito mal mesmo, como a professora Cláudia falou, tem dia que as coisas rendem, tem dia que as coisas não rendem, e é essa a nossa vivência desse momento. Mas, apesar disso tudo, eu estou aqui com vocês, e se não fosse a pandemia, eu acredito que a gente não estaria fazendo e participando, experimentando e vivenciando esse momento aqui juntos. De ouvir umas às outras, de aprender uns com os outros, e de, às vezes, depois que acabar tudo, desligar a câmera, a gente refletir sobre o que a gente está ouvindo, o que a gente está discutindo. Então, eu acho que é um desafio enfrentar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns pontos, vamos dizer, positivos. Depois a gente pensa uma palavra melhor, porque positivo também pode ser difícil, né? Quarta-feira, eu participei de uma aula com a convite dos professores de um grupo de pesquisa e de alunos também lá da Federal da Paraíba, e eles pediram para eu falar de trabalho e funcionalidade. E eu comecei discutindo com eles e falando que ocupação e as áreas da ocupação e o trabalho em si, ele não é desvinculado. A ocupação, ela não é fragmentada. Agora eu vou tomar banho, isto é autocuidado. Agora eu vou me alimentar, isso é autocuidado. Então, agora eu vou bater papo virtual com as minhas amigas, ou vou brincar no Instagram. Mas agora aqui eu estou participando do ciclo de debates, isso é trabalho. Eu não sei se isso aqui é trabalho, só trabalho, porque é trabalho, mas ao mesmo tempo é estudo, porque eu aprendi muito com tudo que a Cláudia acabou de falar. Eu anotei, fiz várias anotações com os slides da professora Júnia, então é trabalho, mas é estudo também, é aprendizado. Então, eu acho que um ponto importante, quando a gente analisa ocupação e começa a estudar ocupação, a partir de diferentes perspectivas, na terapia ocupacional nós somos bem diversos, nesse sentido, muito ricos teoricamente, mas a ocupação, ela é transversal, o trabalho é transversal, o autocuidado é transversal, tudo isso está muito misturado e interligado. Eu tomei banho, escovei o dente e passei um batom para trabalhar. Mas escovar dente é autocuidado. Mas tá ligado com o trabalho, tá? Eu já ouvi falar, Leidiane, que algumas pessoas não tomaram banho, né? Tipo, um dia sem tomar banho na pandemia, algumas pessoas já fizeram. Agora, sem escovar dente também foi a primeira vez que eu ouvi. Mas eu queria que todo mundo pensasse a ocupação dessa forma interligada, como um processo, e não como áreas fragmentadas do nosso dia a dia ou do nosso cotidiano. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a ocupação e o envolvimento em ocupações, eu acho que ele transcende muito o nosso querer, principalmente nesse momento de pandemia. Eu quero me divertir, né, e fazer várias atividades de lazer, porque é muito legal, mas eu tenho que trabalhar. Eu quero aliviar, não quero entrar nessa lógica muito produtivista. Sim, não podemos alienar desse nível, mas eu tenho que ir arrumar minha casa, passar pano, tirar poeira, porque senão daqui a pouco eu escorrego na areia da terra daqui de Uberaba, porque ela invade nossa casa. Então, esse envolvimento em ocupações, ele transcende o nosso querer. Ele é limitado pelo nosso contexto, ele é limitado pelo nosso ambiente, e talvez, nesse momento, as limitações impostas pelo ambiente e pelo contexto sejam muito fortes. E talvez
estou filosofando, viu, gente? Seja um ponto para a gente pensar de por que está tão difícil, por que o desafio é tão grande, por que a palavra desafio aparece tanto. Porque, às vezes, este meu envolvimento nesse momento está muito limitado pelo meu ambiente. E aí a Cláudia também falou algo muito importante agora, que ela disse que essas pessoas com quem ela conversou no doutorado, nesse momento aí de ruptura da vida, né, da história da vida deles, de finitude, de dificuldades relacionadas com a doença, eles se voltaram para o que é essencial, para o que é necessário. E eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer e que talvez esse momento de pandemia nos permita. O que é essencial? O que é necessário? O que é essencial no trabalho? O que é essencial no cuidado com a casa, na produtividade? E a gente vinha num ritmo tão alucinante e às vezes alienado de produtividade de trabalho, que quando nós ficamos confinados dentro de casa por causa da pandemia, talvez a gente tenha talvez essa alienação e essa produtividade exagerada tenha batido na nossa cara. Porque antes a gente ia, trabalhava, saía, né? Passou o dia, virou, dormimos, acordamos, outro dia já... Agora não, agora você dorme, acorda, você está ali no mesmo lugar, você está ali preso dentro de casa. Então, talvez a pandemia, talvez esse seja um ponto importante da pandemia, não vou dizer nem positivo nem negativo, mas talvez ela tenha jogado na nossa cara um pouquinho disso, dessa alienação, e nos colocar num momento de oportunidade para pensar e para refletir do que é necessário, do que é essencial. E aí eu pergunto o que é necessário e o que é essencial em relação ao trabalho, nesse momento de pandemia. Eu assisti uma live essa semana de um grupo de profissionais, pesquisadores ligados ao ShareCare Brasil, e eles estavam apresentando os resultados de uma pesquisa internacional relacionada com qualidade de vida durante o trabalho remoto. E foi interessante porque logo no início eles falaram que quando se pensava trabalho remoto, antes da pandemia e logo no início da pandemia, se pensava trabalho remoto a partir de uma perspectiva muito entusiasmada. Gente, vamos trabalhar em casa, de pijama, né? A gente põe só uma blusinha bonita, fica de pantufa, eu vou ter autonomia para gerenciar meu tempo. Só que aí a pandemia começou, né? E aí, esse entusiasmo, ele foi diminuindo. E o que essa pesquisa mostrou é que agora a gente tem uma repressão muito grande em relação ao trabalho remoto, ao trabalho em casa, uma dificuldade muito grande de gerenciamento de tempo, de organização do cotidiano. Então, esse estudo, né, os dados preliminares já mostram uma queda grande na qualidade de vida em vários aspectos de pessoas que estão trabalhando de forma remota, né? E o home office, ele talvez nos aprisione mais do que o simples fato de estarmos em distanciamento, de estarmos em isolamento. Estar em isolamento dentro de casa, eu ligo a TV, eu faço um bolo, eu vou lá no meu quintal, mexo com as minhas plantas na horta, tá? Mas o home office, ele aprisiona o meu tempo, porque eu estou em casa e eu tenho que montar uma aula do PSE, gente. E aí eu entro no PSE e fico olhando e parece que eu tenho a sensação de que eu estou conversando com a parede. E eu não posso ir lá fora aguar minhas plantas. Mas eu estou dentro de casa. Então, eu fiquei pensando muito nesses últimos dias de como que o isolamento em si é muito difícil, mas como que o home office nos aprisiona dentro da nossa própria casa. Eu não tenho o uso da minha casa do mesmo jeito que eu teria se eu não estivesse em home office. Sem home office, em casa, eu não vou trabalhar, vou fazer outras coisas. Posso até trabalhar, mas não é uma obrigatoriedade. Ô, André, você me segura aí no tempo, tá? Porque eu falo demais. Bom, e aí tem um outro ponto também que eu ouvi nessa live lá e que eu achei muito legal, que eu queria trazer para vocês. O home office, ele é o trabalho sem happy hour. Isso talvez seja o pior. Porque no trabalho eu participo de uma reunião, e aí no meio da reunião tem um cafezinho.
eu termino uma reunião, eu vou no banheiro, eu tomo uma água, aí eu vou fazer um lanchinho, e aí eu vou para uma outra aula, ou para uma outra reunião, num outro espaço com outras pessoas. No home office eu não tenho um cafezinho, a não ser que, igual aqui, ó, não sei se vocês viram, mas o marido trouxe um café para mim, mas eu abri o WhatsApp aqui e falei, traz um café, pelo amor de Deus. Ele não tem um momento em que eu levanto, saio, faço uma voltinha e retorno. O home office, ele não tem happy hour. Isso é difícil demais. E a gente só percebe o tanto que isso é importante no dia a dia de trabalho, no cotidiano do trabalho, quando a gente perde. E a gente fica aprisionado nessa cadeira, aprisionado na frente da tela. E eu acho que o gerenciamento do tempo, só para... Eu tenho tempo? Falando no gerenciamento do tempo? Pouquinho, tá bom. E aí, talvez o tempo seja a nossa moeda. Para a gente conseguir trabalhar no home office, a gente está pagando com o nosso tempo. O tempo, ele é uma moeda de troca durante o home office. E esse gerenciamento do tempo, essa economia, não pensar o tempo como uma moeda, conseguir gerenciar, economizar tempo dentro de casa para curtir minha própria casa, para pensar de forma criativa, ou para, às vezes, até conseguir pensar esse trabalho de um jeito criativo. Não ter tempo, às vezes, para distrair para o cafezinho, esse gerenciamento do tempo, ele é bem complicado. E, só para terminar, eu até queria falar mais coisas aqui, mas depois a gente pode bater mais papo sobre essa lógica de o uso do tempo e o trabalho, e como que a forma com que o nosso tempo que a gente usa, distribui as nossas atividades ao longo do nosso dia, pode sim influenciar nossa saúde, nosso bem-estar, mas enfim. Mas no final, eu queria mesmo era falar para vocês de uma música que eu adoro Lenine, e ele tem uma música que chama Paciência. E aí eu queria convidar vocês para depois que acabar aqui, vocês jogarem lá no YouTube, né, no Google, ou enfim, no Spotify, Fabiana, Spotify. Lenine, a música chamada Paciência. E ele vira e fala assim: mesmo que tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que tudo isso é normal, que é o que nós estamos fazendo, né, gente? Eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. E a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. A vida não para. Um pouco mais de paciência. É isso, André. Excelente, Fabi. E aí, então, agora a gente vai conversar mais um pouquinho com a professora Beatriz Girão, que conversou com a gente no dia 20/7 sobre manter os estudos em tempo de pandemia. Bia, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Agora o espaço é todo seu. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite, Andréia, né? As meninas todas aí, os meninos da organização. É um prazer estar com todas essas pessoas, né? Para que a gente possa conversar e arrematar. Na verdade, essas conversas, se a cada semana a gente fizesse isso, a gente ia falar novas questões, velhas e novas questões, né? Que vão surgindo. E falar dos estudos em tempo de pandemia, desde o começo, sempre foi um desafio, né? Quando você me
o pessoal me convidou para falar sobre isso, eu falei, gente, ainda bem que é uma pergunta, né? Então, manter os estudos em tempos de pandemia, falei, espero que a expectativa não seja uma resposta, porque ainda não tem, né? E isso vem pipocado bastante quando a gente pensa nas escolas, né, hoje em dia. Então, vão voltar em setembro, vão voltar em agosto. Como que vai ser? Além dos vários memes e piadinhas das crianças trocando máscaras umas com as outras, né? Pondo a máscara no olho, brincando de cabra cega no recreio, enfim. Então, uma série de questões que a gente precisa pensar para esses estudos, né? Eu acho que estar por último, na verdade, a gente escuta o que cada um falou e seria meio que é isso aí, gente, é tudo que todo mundo falou, né? E o que será que eu posso acrescentar a partir de todas essas discussões, reflexões, né? O estudo, ele pode ser pensado como em vários pontos, né? Como vários falaram, né? Vários falaram aí sobre esse desejo, sobre que atividades são essas, né? Desses indivíduos e desses coletivos. Então, a gente tem que pensar enquanto coletivo, e a escola, ela é um grande coletivo. Quando a gente pensa do retorno às escolas, cada criança tem as suas particularidades, mas a escola, enquanto coletivo, a gente precisa pensar. Então, volta à universidade, uns podem, outros não, e esse coletivo, como que funciona, né? Então, manter os estudos em tempos de pandemia. Uma das questões que a gente conversou algumas semanas atrás é sobre essas desigualdades, né? Elas não minimizaram, talvez elas tenham aumentado, ou talvez elas tenham se mostrado de uma forma mais clara, né, sobre quem pode voltar aos estudos em tempos de pandemia, quem não pode voltar aos estudos em tempos de pandemia, quem consegue, né? Quando conversamos com os nossos alunos, tem alguns que falam, não dá, precisei trabalhar, outros falam, por favor, preciso fazer algo nesse momento, né? E outras questões. Quando a gente pensa nas escolas, né, de educação básica, então, nas escolas particulares, nas escolas do estado, nas escolas do município, a gente tem realidades diferentes, né? Tenho conversado com mães e crianças de escolas estaduais, e a criança nunca, os pais nunca foram na escola pegar nenhum tipo de material, não tem dinheiro para xerocar, não tem como ir lá, não tem internet. O dia que voltar, vai. E outras crianças estão a tarde inteira nas aulas online. Então, manter os estudos em tempos de pandemia, né? O que a gente pode pensar? Tem relações com desejo. O que é o estudo? O estudo, ele pode ser muito relacionado com trabalho. Eu tenho que estudar, é isso que eu faço. E ele pode ser relacionado com o lazer, eu quero fazer isso. Muitas pessoas estão descobrindo formas de estudo informais, né? Não formais, na verdade, com cursos extra, né? Se eu pensar, às vezes eu fico olhando, eu falo, será que eu posso colocar essas coisas que eu estou fazendo aqui no Lattes? Não sei se vai contar o curso de jardinagem que eu fiz, né? Não sei se ele cabe, mas foi tão importante para mim nesse momento. É estudo, é lazer, o que é isso, né? Então, como é que a gente pode pensar em manter os estudos? Então, essa resposta, ela não tem, essa pergunta, ela não tem sim ou não como resposta, né? Várias pessoas estão respondendo sim, outras não, algumas talvez, se der, se eu conseguir, se eu estiver lá, né? Então, como esse estudo, ele ocupa, onde esse estudo está na vida dessas pessoas, seja da criança, seja dos pais, né? Então, tem pessoas que estão vivendo o estudo em de vários lados, né? Seja aquela mãe, aquele pai que está com aquela criança em aulas online, ou estudando com aquelas apostilas xerocadas, né? E, ao mesmo tempo, ele é professor e está dando aula para outras crianças, está fazendo algum curso, então ele também é aluno em algum momento. Então, cada um, né, que ocupa um pedaço desse estudo, ele pode dizer e contribuir e pensar de uma forma completamente diferente.
Então, o que está cabendo? O que cabe? Alguns alunos chegaram a me perguntar, será que eu faço tal disciplina? E eu pergunto, cabe? Está cabendo agora? Dá para fazer? Dá para você conciliar? Dá para pensar isso? Ai, não sei, minha vida está tão desarrumada. Eu falo, então, talvez não seja a melhor hora, mas não vou ser eu que vou responder. Se o aluno vai fazer TCC ou não, mesmo que ele seja me orientando, né? Então, eu preciso ver que vida é essa, o que cabe. Então, todas as palavras que foram utilizadas, como que a gente ressignifica, como que eu organizo a minha vida. Se eu pensar em relação ao tempo cronológico, né, deixar de levar o menino para a escola e deixar de buscar, economiza um tempo enorme, né? Quem já fez essa atividade aí sabe que o tempo é enorme. E aí eu pergunto onde ele foi, né? Porque não parece que esse tempo está sobrando em algum espaço. Então, esse gerenciamento do tempo, se a pessoa escolhe tomar banho ou escovar o dente, mas enfim, esse gerenciamento do tempo, ele é diferente, ele é diverso, né? E quando a Érica traz, e a Júnia relembra isso que a Érica trouxe no sentido, e agora, como que é quando eu faço a gerência do meu próprio tempo? Quando alguém manda, né, e diz, aquele horário você tem que entrar em sala, né? Ou quando alguém diz assim, o horário que der, você entra, você grava essa aula. Ixi, o horário que der, eu não sei, né? Eu não sei como organizar isso. Então, eu acho que para responder essa pergunta, e eu já adianto que ela não tem resposta, ou pelo menos não virá de mim, né? A gente precisa pensar que questões são essas que permeiam essas diferenças, que já existiam e agora elas estão na cara, né? Quando eu vejo crianças que estão fazendo aula online desde 2 semanas depois que as aulas pararam, escolas que estão dizendo se organizar para a volta, né, presencial, e crianças que começaram há 1 mês a fazer aulas online, com pouco período, né? Eu não estou dizendo qual que é a melhor, não, estou anotando as diferenças, né? Que diferenças são essas nesses estudos? Como que essas crianças estão tendo acesso? Para que eu ia para a escola? Será que agora eu estou super feliz que eu não vou para a escola mais? Outros estão sentindo falta daqueles colegas que estavam lá na escola, né? E aí eu paro e penso algumas discussões que surgem de pais, professores, das crianças eu não vejo surgir, porque a preocupação delas geralmente não é essa, mas será que as pessoas estão aprendendo, né? E aí eu pergunto, aprendendo o quê? Porque eu acho que a gente está aprendendo muita coisa. E se eu pegar a fala, né, de todas vocês, eu acho que o aprendizado, ele está em cada uma delas, né? O que a gente está aprendendo? Sobre o que é importante, sobre o que é essencial, sobre o que eu desejo, sobre o que cabe nessa minha vida, sobre que prioridades agora eu faço, que lugar o trabalho ocupa, que lugar o estudo ocupa, que lugar o lazer ocupa, que lazer é esse, que vida é essa, que papel é esse, identidade é essa de gênero que talvez eu esteja criando, recriando, ou agora enxergando que talvez ela esteja um pouco opressiva aí. Então, assim, como que eu posso entender o que vem acontecendo? Né? E os estudos não é diferente, da gente pensar no lazer, são áreas diferentes, são talvez focos diferentes, mas a gente tem que pensar da mesma forma, que papel é esse do estudo, onde ele cabe, onde ele fica, e como eu posso pensar sobre isso, né? Enquanto eu comecei agora a discutir com os alunos, né, uma disciplina de inclusão escolar, e aí eu fiquei pensando, como é que eu posso discutir com eles inclusão escolar? Eu preciso começar pensando como é que eles estão, né? Vocês estão se sentindo incluídos nesse processo? Que ferramentas vocês conseguem utilizar, né? E alguns dão conta de uma coisa, uns dão conta de outra, e eu, enquanto professora, vou ter que dar conta de todas essas diversidades, assim como um professor que vai ser meu, como o professor do meu filho, né? Então, como que a gente consegue pensar o estudo e entende como esse estudo é organizado nessa rotina? Eu acho que a música do Lenine, né, ela traz a palavra paciência, e uma outra palavra que eu acho que vem muito junto, que é a questão da tolerância, e depois vem empatia, e vem outras, de dizer,
será que todo mundo está apropriado desse novo momento? Ou a cada dia a gente consegue repensar? Então, o estudo ele não vai ser diferente. Não tem como, né? Sem discutir que a gente precisa fazer uma reforma enorme na educação, mas, né, partindo só para esse pensar desse novo normal, ou desse novo jeito, dessas novas formas, né? Eu acho que é mais um adoecimento, é grave, é uma situação caótica no mundo inteiro, mas o Covid ele não vai deixar de existir amanhã, e nem com a descoberta da vacina. Então, é mais algo para se incorporar às nossas vidas. Então, talvez novo normal seja isso mesmo, né? A gente vai ter que conviver com mais um percalço, mais um fator de desigualdade. E isso aparece nos estudos de novo. Então, como que nós também, enquanto TEOs, conseguimos enxergar esse social? Como é que esse coletivo se movimenta? Né? Esse coletivo de crianças na escola, fora da escola, de alunos do ensino superior que estão dando conta de fazer as aulas online, daqueles que não dão conta porque estão precisando trabalhar junto com os pais, ou estão com uma série de questões que podem vir desse processo de isolamento, né? De estar sozinho, de estar longe de quem queria. Então, manter os estudos em tempos de pandemia é dizer que todos, professores, pais, alunos, precisam pensar o que cabe, o quanto cabe. É manter tudo, é manter uma parte, é talvez esperar um pouco agora, né? E entra, e eu acho que em todas essas questões de pensar o que cabe, o que serve para mim, o que me adoece, o que não me adoece, né? O que representa algo que me identifica enquanto ser, eu preciso disso, ou eu posso abandonar isso um pouco, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer nesse momento. E eu espero, né, que disso tudo a gente consiga tirar algo que realmente busque, né, qual é o nosso desejo, né, que papel tem esse desejo? E nós, enquanto TEOs, né, auxiliar essas pessoas a buscar os próprios desejos, os próprios caminhos, as próprias pernas aí do que está servindo e do que não está servindo. É mais ou menos isso, era só uma reflexão aí final. Bia, muito obrigada mais uma vez. Para quem chegou depois, a Érica começou a fala, porque hoje ela teve um problema de energia no prédio, então ela no meio, ou no comecinho, ela se ausentou provavelmente porque terminou a bateria do celular, que era por onde ela estava participando. E o João, que abordou o uso de álcool e outras drogas, não pôde estar com a gente hoje, mas quem quiser, ficou alguma dúvida, alguma questão que queira encaminhar para o João, a gente encaminha. Pode deixar no chat que a gente vai encaminhar. Enquanto a Bruna organiza as questões aí para passar para vocês, eu vou fazer um comentário só. A Fabiana falou que já recebeu orientação para colocar live no Lattes, né? E eu não sei se o espaço no Lattes é pós-pandemia ou anterior à pandemia, mas inclusive o Lattes criou um lugar onde a gente coloca essas produções online, né? Que faz parte do trabalho, né? Então, assim, realmente a gente tem readaptado, ressignificado, né, de uma maneira aí que a gente não esperava. E mais uns minutinhos para a Bruna continuar se organizando, atendendo a muitas sugestões que vocês fizeram, a gente dá início, então, na próxima semana, a segunda edição do ciclo de debates, e aí a gente vai ter profissionais diversos falando com a gente sobre diferentes aspectos. A gente começa na próxima semana com o tema Ser Professor em Tempos de Pandemia, e depois a gente vai terminar lá em outubro, que eu acredito que a gente não termina, porque a gente está gostando desse bate-papo, mas a gente vai terminar lá em outubro com o tema Ser Estudante em Tempos de Pandemia. E aí a gente vai trazer pessoas de diferentes cantos, inclusive aí espaços geográficos, de diferentes áreas, para conversar um pouco com a gente. E aí, Bruna, organizado? Sim, organizado. Então vamos lá. Inicialmente, nós recebemos muitos elogios a todas as convidadas, agradecimentos por cada palavra, por dividirem esse conhecimento com todos. Tivemos a presença de vários professores também passando aqui com nós, a professora Ana Cláudia, a Rosimar,
e elas agradeceram também por esse momento. Em conjunto, nós tivemos também alguns comentários, como o do Pedro Júnior, que ele trouxe sobre a perspectiva da experimentação. É uma consígua que possibilita acolher o erro, o agrotesco, o feio, aquilo que não é considerado apto para o comum. Ele também complementou na fala da professora Cláudia, é interessante perceber a sabedoria da ancestralidade das outras culturas, sobre as práticas do lazer, que nos permite aprender a fluir com o tempo cronológico e o tempo sagrado dos kairós. A Sônia também trouxe que é muita cultura junto, ouvir o passado através dessas vivências pessoais dos mais velhos. E a Mariana Ruse também nos trouxe que ela tem que organizar os horários que antes eram definidos, como levar uma criança para a escola, a hora do trabalho, de organizar a casa. Isso para ela está sendo uma dificuldade enquanto mãe. O Pedro também comenta sobre a fala da professora Fabiana sobre gravar a aula. Ele achou muito interessante essa frase porque nos coloca diante da questão sobre as nossas memórias midiáticas, muitas vezes registradas, mas pouco vivenciadas. E a professora Rosimar também colocou que pensar sobre a condição feminina e a permeabilidade da vida profissional e pessoal no contexto domiciliar é bem complexo. Esse foi um apanhado dos comentários, o pessoal continua agradecendo essa oportunidade. Andréia, me conta aqui, me orienta, como que vai ser? Cada um vai falando um pouquinho? Eu acho que quem se sentiu, não vou dizer tocado, mas quem gostaria de responder aos comentários, que pergunta mesmo, acho que a gente não teve nenhuma. Então, foram comentários que as pessoas foram fazendo ao longo das apresentações de vocês, que elas acabam, né, se encaixando, assim, foi muito legal. Eu, como a Júnia, também fiz as minhas anotações aqui, porque eu também sou uma boa aluna, e assim, elas vão se encaixando como se tivesse tudo sido combinado, essas amarrações, assim, foi muito interessante de ouvir. Então, acho que agora fica esse espaço para quem gostaria de fazer, né, comentário em cima do comentário, para a gente poder finalizar, então, esse primeiro ciclo de debates. Bom, eu vou começar então, tá, gente? Se vocês deixarem, eu continuo falando. Eu anotei aqui da questão midiática, acho que é Paulo, né, que comentou, e outro dia eu estava participando, é um grupo terapêutico que a gente tem com pacientes com dor crônica, e a gente está fazendo as atividades desse grupo de forma online. E aí tem a participação dos usuários, né, dos pacientes, e aí é um momento que ele começa, ele tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, porque é um grupo terapêutico, né? E aí tocou minha campainha e o cachorro começou a latir enlouquecidamente, que é o que ela sempre faz, né? E eu virei e falei assim, gente, desculpa, o cachorro... Aí daqui a pouco eu passei e falei, não, gente, na verdade, ela tá aqui na casa dela, entendeu? E é vocês que estão aqui invadindo o espaço dela. Então vocês vão ouvir ela latir porque ela late. E essa questão midiática é isso. A gente está colocando dentro da nossa casa, a partir das lives, e aí com as aulas gravadas, isso se torna sem limite, né? Porque a aula gravada, uma vez gravada, a gente não tem controle. A gente põe dentro da nossa casa um mundo. Então, não é só também o trabalho que está invadindo a casa, o trabalho invadiu a casa, a gente tem dificuldade para gerenciar tudo isso, a gente tem dificuldade para gerenciar as tecnologias, né? Pouco antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente estava falando se compra um microfone novo, porque a voz sai abafada. Então, é isso. Invadindo a nossa casa a tecnologia que a minha voz era para ser minha voz natural lá na sala de aula e tal.
Mas a gente também tem o mundo invadindo, outros contextos entrando dentro da casa, outros espaços entrando dentro da nossa casa. Então, hoje eu sei, vocês sabem que ali tem um quadrinho de cachorro, de gato. Será que ela tem cachorro e gato? Outro dia eu estava dando aula para pós-graduação, os meus alunos no final da aula falando, Fabiana, eu podia te pedir mais uma coisa? Eu falei, claro, pode falar. Mostra o seu cachorro, o seu gatinho pra gente. Então, essa questão do online não é só o trabalho invadindo a nossa casa, mas é um mundo inteiro invadindo a nossa casa. Todo mundo conhece pelo menos um pedaço da nossa casa hoje. E a questão que a professora Rosimar traz da condição feminina, ela é uma condição muito complicada em várias situações. E aí discutir tudo isso que eu estou falando para vocês, de tempo e relação de organização do tempo e de trabalho, e do trabalho dentro de casa, o trabalho ele já tem que ser analisado por uma perspectiva de gênero, e isso é muito claro. O trabalho para mulheres ele é diferente do trabalho para homens, e enfim. Mas dentro de casa, em atividade remota, isso ainda é mais delicado. Então, essa condição do feminino, ela tem que ser pensada. Tem algumas pesquisas específicas para o trabalho remoto entre mulheres, então eu acredito que mais um tempo a gente começa a ver alguns dados mais concretos disso que a professora Rosimar chamou de condição feminina nesse mundo remoto. Mas é isso. E eu acho que é o trabalho dentro de casa, é o estudo dentro de casa, é tudo como a Bia falou, que se a gente fosse fazer esses encontros de novo com todas vocês novamente, a gente ainda teria muito mais material, né? E a cada semana uma perspectiva aí diferente, porque é tudo muito novo, mas é tudo muito cheio de coisas pra gente que nos levam a refletir, né? Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Alguém de vocês? Eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer. Eu sei de gente, né, como a Larissa, que chegou do trabalho correndo para conseguir conectar e estar aqui com a gente. Cada uma de vocês que se organizou, né, a maneira, que organizou esse cotidiano dentro, né, dessas atividades que tem nos exigido muito. Eu acho que nos exaurido muito, mas que também, como a Fabiana falou, tem nos trazido coisas novas. E aí a gente aproveitar a oportunidade do que a gente dá conta, né? Se ressignificar. Quando a Leidiane falou do todos os res, eu me lembrei da reciclagem lá, que tem o reutilize, eu não me lembro dos 3 res também. E aí eu fiquei pensando muito disso, assim, da gente ressignificar, reentender, tudo mesmo. Né? E obrigada a todas vocês por dividir com a gente, né, essas reflexões, esse conhecimento e esse tempo, né, que a gente passou um tempo muito produtivo com todas vocês. A nossa equipe agradece muito e estamos convidando todos vocês para continuar nos acompanhando nas segundas-feiras aqui no YouTube. E para quem está aí nos assistindo, lembrando então que a gente fica muito feliz pela participação de todos vocês, né? Não só das convidadas, mas das pessoas que têm nos acompanhado. E a gente tem tido um retorno muito positivo e foi por isso, então, que a gente aceitou aí a empreitada de uma segunda edição do ciclo e pensado com muito carinho nas temáticas que vocês têm nos sugerido, né? Então, assim, o nosso agradecimento. Na segunda-feira a gente retorna, então, com o professor das Ciências Biológicas, que vem conversar com a gente sobre ser professor em tempos de pandemia, é o professor Fernando Lourenço Pereira, da UFTM mesmo, e a gente vai se aventurar em outros temas aí que eu acredito que será muito rico para todos nós. Para todos vocês, então, o nosso muito obrigado. Não se esqueça, senão as meninas vão ficar bravas comigo, de seguir as nossas redes sociais, o @debates em pandemia, o @nepsmad. Lá no @debates em pandemia fica uma caixinha de sugestões, de perguntas que vocês já podem ir colocando durante toda a semana, e aí a gente encaminha para o convidado. E é isso, pessoal. Nosso boa noite a todos e o nosso muito obrigada.
Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.